a gente olhando a trajetória de vocês dois, o Matuto teve ali, apesar de talvez viverem em casas separadas, o pai, ele te acompanhava, ele sempre te acompanhou nas lutas. Agora, você não, né, Norma? Você teve que enfrentar um cenário totalmente diferente, porque sua mãe tinha que guerrear ali para custear todas as coisas da família, você teve que trabalhar muito cedo. E, cara, como é que a arte marcial, que se eu não me engano foi o jiu-jitsu que você começou treinando, não foi? Foi o primeiro. Como é que aconteceu essa tua ida? Porque, pô, tu era multiesportiva, né? Você jogava Adorava futebol, tudo. Inclusive brigar na rua. Muito enérgica. Você parece, ela lembra um pouquinho, assim, na questão da energia da Mônica, da turma da Batinha Menino, Batinha Menina. Quando eu olho pra Norma, eu vejo a Mônica da turma da Mônica. Quando ela falar o apelido dela aí que você vai ver. Não, agora tem que contar pra gente, que aqui não pode guardar. Cara, eu levei um apelido na 5ª série, eu acho. E aí ele ficou um bom tempo. Era Norma Aguila. Era por causa do... Tem o toco-toco era quando era infância. Toco-toco, porque é a toquinha, eu né? nasci, minha mãe fala assim, ninguém queria pegar no colo, porque eu era uma criança bem grande, bem pesadinha. E aí era o apelido Toco-toco. E aí na escola o apelido foi Norma Aguila por causa das brigas de escola, porque eu sempre dava muito soco. E aí e na época o Maguila tava muito forte, e aí pegou o apelido de Norma Aguila. E eu nunca liguei, não, eu adorava. Eu falei, tá bom. E tu era casca grossa, não levava desaforo pra casa? Não, eu nunca fui de provocar ninguém, nunca mexi com ninguém. Mas eu não levava desaforo, não. Nossa, aí já quase fui presa, já me tiraram no camburão, me tiraram. E eu falava pro policial, vai levar ou não vai? Eu ainda ficava puta, eu falava, vai me levar ou não vai? E eles, não pode levar ela de menor. Eu falava, então me deixa aqui. Era uma guerra. Eu tive uns probleminhas assim. Mas eu era tranquila, no geral, eu não provocava ninguém, só que eu... E também, assim, eu morava numa área um pouco mais periférica, e aí eu sempre fui uma menina mais bonitinha, a minha irmã mais velha, a loura do olho azul, dentro de uma área periférica, então as mulheres queriam sempre bater nela, sempre arrumavam uma confusão, e eu comprava o boi dela, que a minha irmã mais velha é maior, paz e amor, não gosto de briga, não. Então eu sempre comprava as brigas dela por causa disso, sempre tinha uma mulher que encrespava com ela, queria bater nela. Aí eu ia lá e comprava as brigas. Então eu brigava com a minha série, com a série de cima, com a série de baixo, que era mais nova também de estudar. Já vinha fazendo há muito tempo esse tempo, se for botar no Sherlock... A carreira dela do MMA é o cartel. Ela entrou no Já tava no amador, já. Ela entrou no UFC com 4-0, 5-0? 4-0. Mas no cartel tinha 200. Na escola. Só na escola, meu. Eu fiz muita luta também de trocação, né? Porque eu era do Sandá antes, fui campeã brasileira, eu lutava muito Muay Thai, eu lutava boxe também, então eu tinha muitas lutas anteriores. E tinha algumas lutas de jiu-jitsu, também lutei menos, mas também competia, competi no jiu também. Mas as de rua vale até facada. Mas o que impressiona muito na Norma é a distância, cara. Eu nunca, das atletas do MMA, né, mundial, a melhor distância que tem, de todas as meninas. Você tem um controle, uma noção de distância. E aí muita gente tem aquela impressão que vai agarrar e você se vira muito bem. Porque o Sandá é uma luta, gente, que tem as projeções, né? Sim. Tem bastante projeção. Essas quedas do Muay Thai, né? De inversões de queda, colocando a mão embaixo do braço, né? Eu tenho medo da Norma. Eu tenho medo. Eu sei. Eu também. Tu não provoca ela não. Tu viu que ela não provocava ninguém. Mas quando era provocada, nossa, o caos. Já viu braba aí em casa? Quando fica braba em casa? Fica brava. Tem 2 pitbull lá que eles baixam a orelha e escondem o rabo. Eu vou fazer, eita, porra. Meu Deus do céu. Eu sempre tive muito essa vibe, tipo assim, eu não mexo com ninguém, mas eu sou muito justa. Se mexesse alguma coisa, aí eu também já virava ali. Então, o esporte me ajudou muito nisso, né? Mas assim, tem histórico também, né? Eu vim de um lar que também teve problema, também teve, né, agressão. A gente teve um padrasto que batia muito na minha mãe, então eu nunca falei isso, né? Até falei isso pra ele, eu nunca contei isso em um lugar. Então, assim, eu tive muito... Tem que lidar com a violência desde muito cedo, entendeu? Isso, quando você entrou no Sandá, no jiu-jitsu, te deu um autocontrole? Eu entrei no jiu-jitsu com 14 anos, Mas que foi primeiro, antes do Sandá. Eu entrei no jiu-jitsu, comecei a praticar. O meu sonho sempre foi fazer capoeira, na verdade. Mas eu nunca consegui, perto de casa eu não tinha. E quando tinha, eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, quando eu comecei a trabalhar para ter dinheiro, o horário já não conseguia chegar a tempo. Então, a capoeira mesmo, que era o meu sonho de infância, eu nunca fiz. Nunca fiz nenhuma aula, pra vocês terem ideia. Mas aí o jiu-jitsu eu comecei porque tinha pertinho lá de casa. E aí eu conseguia fazer, e até um amigo da minha mãe que pagava pra gente, era R$25, eu lembro até hoje. E aí ele pagava, eu ia lá e fazia, até que ele não tinha mais condição de pagar, ele falou, tá apertando e tal, e aí não pagou mais. E eu também comecei a trabalhar, porque foi numa época meio complicada também, porque assim,
a gente passou, meu pai foi embora muito cedo, né? Ele foi embora, inclusive, um dos motivos foi pelo fato de ter 3 meninas, ele queria um menino. Aí quando descobriu que a mais nova era outra menina, ele não quis. E aí ele foi embora antes dela nascer. E aí a gente correndo atrás ali, aí eu tive ali o padrasto que ficou 11 anos com a gente ali, mas era muito agressivo. Um dos motivos dele ter ido embora foi porque nos conflitos ali a gente começou a se ameaçar de morte, eu e ele, então uma hora ou outra ia dar merda. Ah, você e ele? Eu com 13 anos já comecei. Eu imagino pra você ver ele agredir a sua mãe, de repente vocês não era, também, né? Isso. Meu maior receio, além disso, né, era também começar a migrar para minhas irmãs, para mim. Então, ele você vai começando a criar também já na adolescência uma certa coragem. Eu já tinha muito, né? Já não sobrava na rua, então você vai criando uma certa coragem ali de reagir. Então, foi um dos motivos pelo qual ele foi embora de casa ali, né? Quando eu comecei a atingir os 13 anos, ele já não aceitava mais as coisas. E, então, eu sempre convivi muito com isso. Aí foi quando eu conheci o jiu-jitsu, que estava lá com 14 anos. E aí eu fui praticar o jiu-jitsu. Só que aí, depois que ele foi embora, a gente começou a passar muita necessidade. Minha mãe entrou em depressão, profundei. Eu tive que largar eu e minha irmã mais velha para ir trabalhar. Então, foi por esse motivo que eu parei ali nos 14 anos, fiz ali um pouquinho de jiu, depois eu parei, fui trabalhar muito cedo, e aí eu voltei para o Sandá com 18 para 19 anos, que aí quando eu já estava trabalhando, já tinha condição de poder pagar, né, os meus treinos. Era para eu estar estudando, eu comecei até, cheguei a fazer os cursinhos, né, para fazer faculdade, tanto que a minha irmã fez também, e ela passou em engenharia civil dentro da UFMG, mas ela era a nerd de casa, eu dormia em todas as aulas do cursinho. Por fim, eu falei com ela assim, olha, eu tentei 1 ano, não tem condição, eu vou voltar a fazer esporte, que é o que eu gosto. E aí foi onde eu conheci o Sandá, e aí eu, de vez de voltar pro jiu-jitsu, eu voltei pro Sandá, que era mais perto do meu serviço. 1 ano e meio depois, eu voltei pro jiu-jitsu também, porque aí já era onde eu queria, já uma possível voltar pro MMA, né, ou migrar pro MMA. Então, foi bem... E teve bem uma turbulência escolha, teve ali. uma escolha, né? Ela teve um problema Sim. assim, no trabalho por causa da luta, né? Trabalhava na multinacional, ganhava por 2,5 na época. Para uma menina de 18 anos, 19, era dinheiro, né? Muito. E era uma multinacional, né? Tanto que eu tentei fazer os cursinhos para fazer administração, porque eu ia subir de carga para 5 mil, 8 mil, os salários eram altos. Mas eu comecei a treinar e eu gostava de treinar. E aí eles falavam, se você continuar treinando, infelizmente a gente vai ter que te mandar embora. Porque, pô, chegava muito machucado, olho roxo, rosto arranhado. Imagina, secretária de olho roxo. Pé machucado. E, pô, chegava na frente, recebia os líderes todos da empresa ali. Então, realmente chegou uma hora que o meu gerente me chamou e falou, olha, ou você para ou a gente vai ter que dispensar, porque não tem como. Você tá chegando muito machucada, não chega tão disposto, você tá sempre muito cansado. Pô, aquilo tá sempre cansado, você quebrado. E eu saía do serviço, chegava nos treinos 7 da noite, ficava até 11 treinando. Para ir embora de ônibus, chegava em casa, dormia 1 para acordar 6 para ir trabalhar. Então, você cai o rendimento, não tem como. Sim. E aí eu falei com ele, olha, eu entendo de verdade, mas eu não vou parar. Então, pode mandar embora. A luta, né? Claro. Agora, eu quero entender, Norma. Cara, você teve essa primeira imersão nas artes marciais, foi no Gil. Primeiro eu quero entender o que isso te ajudou na questão de controlar a sua raiva, porque você tinha muita raiva, passar por tudo que você passou, um abandono do pai, você tem um padrasto abusivo, e aí você entra na arte marcial, qual foi o norte que a arte marcial te deu e como é que foi esse intervalo também para você, que obviamente você sentia a falta de treinar, como é que foi para você? Você sentiu que houve uma diferença daquela Norma que era antes de ter entrado no jiu-jitsu para a Norma depois? Com certeza. Assim, o jiu-jitsu, ele me ajudava a gastar essa energia que talvez tinha, que antes eu gastava muito no futebol. Né? Eu falei pra vocês, eu passava o dia inteiro jogando bola. Eu jogava bola na escola de manhã, chegava de tarde, a gente ia jogar bola, chegava à noite, a gente ia para outro time jogar bola. Eu passava o dia inteiro, assim. Acho que talvez até para extravasar, talvez, né? Quando eu não estava brigando na escola, mas de alguma forma eu extravasava. E aí, quando eu entrei no jiu-jitsu, me ajudou muito a controlar ali, mas foi pouco tempo. Eu fiquei ali 6, 8 meses treinando e eu já tive que largar para voltar para trabalhar. E aí, o que eu fazia? Eu chegava muito tarde em casa por causa do ônibus, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, meio horário, chegava já um pouco tarde, eu já não tinha mais aula 8 horas da noite. Não é igual hoje, eu se encontro academia que dá aula até 10 da noite. Na época, 7 horas era o último horário. E aí, o que eu fazia? Eu ia correr. Ou malhava e corria. Corria na rua, malhava. Então, eu sempre tive uma estrutura muito, muito forte, um dos motivos é esse. Eu nunca parei de treinar desde adolescente, sempre ia para academia de musculação que tinha lá e fazia meus treinos. E ia ali extravasando, só que
era um tédio. Eu fazia meu trabalho, por exemplo, e eu ficava, tipo, cara, sentada lá na cadeira o dia inteiro, pensando, que saco, velho, que não quero estar aqui, eu tô perdendo meu tempo, eu tô gastando meu tempo. E eu falava, eu podia estar fazendo uma coisa que realmente, né, me motivasse. Pensei até em fazer jornalismo, porque eu queria mexer com jornalismo da parte de futebol. Então eu pensei falei, talvez se eu fizer um jornalismo para trabalhar na beirada de campo, talvez seja algo que eu vou gostar mais e tal. E eu era muito coisa com futebol na época também. Então, quando eu decidi largar mesmo o cursinho pré-vestibular, que eu falei, cara, não dá pra mim, eu tô gastando meu tempo, eu tô indo pra lá, tô dormindo todas as aulas, eu dormia, tá? Eu chegava 7 horas e dormia até a hora que acabava. Então eu falei, não tá sendo produtivo. Aí eu fui pro esporte, aí você vê que realmente muda, porque no esporte eu já treinava de 7 às 11 da noite pilhada. Então, às vezes, a gente empurra a criança, ou nós mesmos, vai empurrando a gente para um lado que talvez não é esse o lado que você tem uma predisposição. E eu tinha uma predisposição incrível para esporte. E a única coisa que me fazia, de fato, motivar e me empolgar para fazer era qualquer esporte que seja futebol, luta, vôlei, tudo eu queria fazer o máximo, assim. Então, quando eu voltei a treinar, eu falei, aqui, achei. Então, é isso aqui que eu vou fazer. E eu perdi o emprego na Vale, comecei a dar aula e fiquei 2 anos ganhando R$50 por mês. Olha a diferença. Caramba. O aperto que eu passei, porque eu dava aula para 2 meninos só. Estava satisfeito. Feliz. Não era o dinheiro, né? Eu ia todo dia feliz dar aula, não me importava, nunca faltei. Dava aula para 2 meninos. Inclusive, foi meu primeiro faixa preta, foi esse menino que treinou comigo desde o início. E eu, assim, não ligava. Eu ia feliz dar aula, tava nem aí. Imagina. E a tua perseverança, e a gente ainda vai falar dessa tua caminhada até o UFC, te trouxe pro UFC. E, pô, hoje em dia, assim, eu tô vendo um filme da vida dela, porque tudo que você passou. E hoje você é uma referência, não só para sua família, para todas as meninas do Brasil que passam o mesmo problema que você passou. De abuso em casa, dá pra fazer um de ter filme. um abandono de um pai que é difícil. Eu imagino para sua mãe o quão difícil foi para ela e o porquê que ela teve que tolerar durante muito tempo algumas agressões, algumas situações, porque era também uma maneira dela dar uma segurança, talvez Com financeira certeza. para vocês, cara. É, e hoje em dia você... Eu falo isso muito com o Matuto, né? Eu converso porque, assim, quando eu era adolescente, por exemplo, a minha relação com a minha mãe não era boa. Por causa disso, eu não aceitava as condições que a gente vivia, tipo, né, das agressões. Eu falava assim, mas como que ela aceita isso? Ela bota a gente em risco e tal. E aí, quando você fica mais velho, você entende que a primeira prioridade da mãe também é dar comida pro filho. Então, assim, a minha relação com minha mãe foi melhorar, eu com 20 e poucos anos, que foi quando eu entendi, eu falei, caramba, agora eu entendi o porquê que eu julguei tanto. E hoje eu falo muito isso, assim, hoje toda vez que eu converso com algum adolescente, alguma coisa que vem, tipo, cheia de perda pra mãe, eu ouvi até uma frase disso que eu falei com o Matuto, que a frase era assim, os seus pais te dão muito mais do que o que eles receberam. E é sempre assim, de geração a geração. E é uma coisa que, assim, a minha relação com a minha mãe melhorou quando eu entendi a vida adulta. Porque enquanto você não entende a vida adulta, quando você é adolescente, criança, é preto no branco. Você acha que as coisas funcionam assim. E quando você vira adulto, você entende a vida, você fala, não. Tem hora que você vai se sujeitar ao que você não quer, tem hora que você vai passar pelo que você não gostaria. E tem que continuar de cabeça erguida, principalmente se você tem filho. Eu não tenho filho hoje, mas eu imagino que com o filho deve ser todas as escolhas muito mais complicadas. Com certeza. Mas eu acho que tudo isso aí foi importante para você e, assim, são etapas, né? Na época você não tinha essa vivência que você tem hoje, ou teve há 10 anos atrás para entender tudo isso que a tua mãe teve que viver para poder alimentar vocês, cara. E, assim, hoje você traz essa experiência para passar para outras jovens também. E é a primeira vez que eu falo sobre isso, eu nunca gostei, né? E o Matuto, desde quando a gente tá junto, ele sempre falava comigo assim, você tem que contar a sua história. Eu falei, cara, eu nunca quis contar, porque eu nunca quis expor, principalmente minha mãe e tal. Mas ele fala isso comigo, ele fala, chega uma hora que você vai ter que contar. E realmente uma coisa assim, que acho que quando você fala, você entende que, primeiro que, infelizmente, é algo normal no cenário brasileiro. É um cenário que se você pegar para conversar, você vai pegar uma boa porcentagem da galera da nossa cidade que passou por algo parecido. E que às vezes a galera não fala e acha que a vida das outras pessoas é tipo, chegou lá, mas também porque teve uma vida facilitada, né? Teve uma coisa de boa. E você fala, não tivemos. Assim como boa parte dos brasileiros foi tão difícil quanto. Deu sorte, né? Muita gente gosta de falar, foi do nada. É o famoso deu sorte. Então, da onde que vem toda essa perseverança? Porque a luta, ela traz isso. Traz isso. E a gente fala, cara, às vezes essa perseverança que a galera vê dentro do tatame vem lá de trás.
Cara, e você é muito forte, sim. Só de ouvir você relatar tudo isso, e eu percebo a força que a Norma tá ali por dentro para não chorar. Porque eu sei que tem gatilho. Tá chorando já. Mas, e assim... Não vou ver. Mas é assim, eu fico imaginando que eu acredito muito em você como uma futura campeã do UFC. Quando o Dana colocar aquele cinturão na sua cintura. Assim, todo esse filme passando na sua cabeça, cara, assim, é impressionante. E quando ele fizer isso, eu até falo pra minha mãe pra ela já tirar o visto dela, porque quando ela fizer isso, eu quero que ela esteja lá comigo. Vai estar. Tá vendo? Por isso que eu queria falar. Cara, mas assim, que depoimento fantástico seu. E eu falo pra Norma que ela tem que passar isso pra frente pra atingir várias pessoas. Às vezes a gente acha que é uma situação que aconteceu com a gente, mas é muito mais normal e pessoas podem se fortalecer na história dela, se inspirar na história dela, que às vezes quando a gente vê do lado, a gente tem que se inspirar em alguém. Como é que eu falo? Às vezes tem gente que não tem ninguém do próximo e não entende o que está acontecendo, então vê uma pessoa falando sobre o assunto, consegue ver algumas direções aonde seguir, aonde se fortalecer. Isso é incrível. Eu acho que né, Deus dá situações pra gente, até te forjou na situação, te fortaleceu, mas hoje em dia você é uma comunicadora. Sim. Você além de uma grande atleta, tá ali fazendo história, mas você é uma pessoa que tem o poder da palavra. Muitas garotas se inspiram, né? Eu acho que é uma oportunidade que Deus está te dando, através do seu talento, de você contar a tua história. Sim, e é uma coisa que é um objetivo meu, assim. Eu tenho um objetivo de profissão, que é, primeiro, lógico, pegar o cinturão do UFC, e o segundo é isso, né? Que é me tornar a atleta feminina com maior comunicação do Brasil, que traz isso, não só do Brasil, de fora, mas principalmente aqui dentro, que traz mais essas meninas para o esporte, que mostra que dá para fazer, que dá pra gente sentar numa mesa e comentar a luta, dá pra gente sentar numa mesa e fazer uma entrevista, sem medo de julgamento, que eu bato muito nessa tecla. Eu entendo que hoje as atletas femininas brasileiras têm muito medo de hate de internet, têm muito medo de, às vezes, participar de algumas coisas e ter aqueles ataques, ou então de dar sua opinião e sofrer muito julgamento. E é difícil, é complicado, porque assim, os homens também recebem, mas a gente recebe julgamento do nosso corpo, da nossa fala, do nosso estilo de luta, dos nossos resultados. Não importa. Então, a gente tem um alvo, a gente é assédio, então a gente toma muita pedrada e às vezes as meninas ficam com medo de falar, com medo de participar das coisas. E o MMA feminino acaba ficando prejudicado por a galera não ter essa coragem, não ter essa disposição de botar a cara e falar. E isso é uma das coisas que eu queria quebrar mais. Eu queria... Todas as atletas que eu conheço e eu converso, eu falo assim, participa dos negócios, vai. Aí às vezes fala, não, mas você dá uma entrevista, a galera tira tudo de contexto e tal. Eu falei, cara, a população brasileira tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas, mas a gente não pode deixar de falar por causa disso, entendeu? A gente tem que falar, tem que botar a cara, tem que levantar o nosso esporte, porque senão fica difícil, vai ficar tudo apagado. Olha como o MMA hoje tem canais de MMA, inclusive os meninos lá do Connect, do Laes, tá tudo disputando lá com um dos maiores canais de comunicação. Isso é incrível para nós. É importante ter essas páginas acompanhando. A gente tem hoje um aplicativo do UFC Fight Pass só para luta, falando da vida dos atletas, falando tudo. Então, assim, antigamente não tinha. Imagina isso na época do Minotauro, na época do Anderson, na época do Aldo. Vocês não tinham nada disso. Não tinha. Entendeu? Vocês tinham que brigar assim, por um momentinho na televisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem essa comunicação. Então, tem que aproveitar para crescer, deixar a coisa maior.